E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma ilustração do Avatar Aang. É verdade. Você é o Avatar. É, olha só! Ah! Primeiramente, eu gosto muito dessa animação. Eu já fiz uma outra arte dessa, que foi com a Toph, né? Que é a minha personagem favorita do Avatar. Mas é claro que depois da Toph aí vem o Aang, porque ele controla todos os elementos, então isso é muito foda. Enfim, para começar essa ilustração, eu comecei ali com uns esboços, como sempre, né? A gente começa com só com umas coisas meio jogadas, uns sketchzinhos, só com alguma ideia inicial. Eu até tava com uma referência dele mais velho, eu não quis pegar aquelas referências do Aang no início do anime, sabe? Porque ele tá muito criança ainda e eu não me identifico tanto atualmente para fazer desenho dele criancinha daquele jeito. Eu acho mais legal quando já tá chegando lá na última temporada e tal, que ele já tá um pouco mais velho e fica mais interessante de fazer o desenho. Outra coisa que eu queria transmitir nessa ilustração é um pouco daquele artista, o Zentin. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre ele, tá aqui. Ele faz ilustrações muito, muito incríveis, assim, com temas meio sombrios e tudo mais. E ele usa desse fundo preto para dar um contraste com a pele do personagem, o que eu acho bem interessante. E ele faz aquela iluminação que vem de cima mesmo. Então eu tentei fazer algo meio que nessa pegada, para lembrar de quando o Aang entra no estado avatar dele, que ele fica meio que... Eu não sei se vocês lembram, mas quando ele tá no estado avatar, às vezes ele olhava meio que o universo lá, ele via, tipo, dentro da mente dele o universo, e ele, tipo, gigantão lá, segurando uma bolinha de energia, que era tipo ele. Eu achava muito interessante aquele conceito, então eu tentei fazer meio que uma representação daquilo lá, utilizando as técnicas do Zentin, né, que é o fundo preto, a forma de colocar a iluminação e tudo mais. Para esse processo de renderização, que é algo bem interessante a se pontuar, eu fiz algo mais solto, tá? Eu não busquei fazer em escalas de cinza para depois colorir. Eu não fiz esse tipo de renderização. Eu optei por fazer direto nas cores, o que eu acho mais tranquilo para mim, para o meu processo pessoal, para coisas pessoais. Eu acho mais gostoso ir direto na pintura digital, né, com cores, e depois ir meio que consertando aonde eu vejo que tem erro e tudo mais, colocando ali os tons. Então, assim, eu acredito que fica mais fácil. Mas algo que eu queria abordar mesmo no vídeo de hoje, sobre esse tema aí do estado avatar do Aang, é que quando a gente desenha, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu entro num estado quase que de meditação em certas vezes. E eu procurei entender um pouco do porquê que a gente entra nesse estado meditativo enquanto desenha, ou faz um esporte, sabe? Ou tá fazendo algum trabalho que a gente goste, e a gente entra nesse estado meio que de fluxo. E eu vi algo muito interessante no taoísmo, que é uma tradição, meio que uma filosofia também e uma religião, né, o taoísmo. No taoísmo tem um cara que é o Tao Te Ching, um cara que escreveu o Tao Te Ching, é um livro. E ele é o segundo livro mais lido do mundo, só perdendo para a Bíblia, pelo que eu vi. E aí, o Tao Te Ching, ele explica que esse tipo de ação é o Wu Wei. E o Wu Wei, ele é o não ação. É uma ação sem esforço. Não quer dizer não fazer nada. E sim, sem esforço, você praticar aquela ação. Você entra num estado de fluxo. É uma ação natural e espontânea. Porque você sofre pouco ou quase nenhuma interferência do seu ego durante ela. O corpo age quase que sozinho, sabe? E a sua mente se torna silenciosa. Você não fica escutando os seus próprios pensamentos loucamente. Você silencia sua mente e o seu corpo age. E algo que eu achei muito legal, é uma pontuação muito interessante para isso, é que, de acordo com o livro, isso é um fino equilíbrio entre a habilidade que você tem para aquela determinada tarefa. Então, é um equilíbrio entre a sua habilidade para aquela tarefa e o desafio que ela proporciona. Ela não pode
proporcionar um desafio muito grande, porque ela vai te deixar com ansiedade e né, com uma sensação meio ruim. E também não pode ser fácil demais, porque se for fácil demais vai te trazer tédio. Então não pode estar ocorrendo dessa forma, tem que ser o fino equilíbrio entre o desafio e a sua habilidade, tem que estar andando juntos. E aí quando você entra bem no meio desses dois, né, entre a habilidade e o desafio, você tem esse estado de fluxo, o que eu acho muito legal, super interessante. Então, algo que também eu vi tentando entender um pouco mais sobre isso, é que já fizeram até estudos de ressonância magnética que mostraram partes do cérebro que durante tipo um cantor de jazz fazendo uma música e tudo mais, a ressonância magnética mostrou que o cérebro dele desativou as áreas de censura, né, de autoinibição. Então isso é muito interessante, é algo que eu achei super legal de estar pesquisando, porque eu volta e meio entro nesse estado de fluxo, e no taoísmo eles explicam isso colocando até com referência à água, né, que ela segue o fluxo dela, ela representa a fluidez. Então, pô, isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver com Avatar, né? A animação. Porque se for pra você pensar bem, quando o Aang entra no estado Avatar dele, tipo a gente quando tá desenhando e a gente entra no nosso estado Avatar, quando o Aang entra no estado Avatar dele, além dele tá, né, que eles põem lá que ele se comunica com as vidas passadas e ele pega o conhecimento daquilo, meio que ele não tá fazendo nada. Eu não sei se vocês conseguem ver essa ligação, mas o Aang ele não tá fazendo nada. É quando ele desliga a mente dele, né? O Aang desligou a mente dele e simplesmente o corpo dele começou a agir, conseguindo controlar todos os elementos sem nenhum tipo de inibição. Porque durante o crescimento dele no anime, vocês vão ver que ele começa lá como só o mestre do ar no começo, que é um cara despreocupado com o mundo e tudo mais. Ele tem empatia pelas pessoas, mas ele é muito despreocupado ainda. E depois ele vai pro elemento água para começar a aprender a como fazer, né, a dobra d'água, e aí ele começa a ter que ter aquela fluidez e aquela sensibilidade de ser levado com o fluxo, e ele tem essa certa sensibilidade de consegue se adaptar. Depois ele vai para a pedra, onde ele tem que ser mais firme, né, tem que ser mais rígido, e isso traz um crescimento para ele próprio, o que é muito legal. E por fim tem o fogo, que é quando ele tem que usar a sua agressividade, né, a sua energia. Então, assim, o Aang ele passa por um estado de crescimento no anime muito legal. E depois, e com tudo isso você consegue entender que o estado avatar dele é nada mais quando ele deixa todas essas inibições, que é de cada elemento, representa meio que uma inibição que o Aang tem uma inibição que o ego dele põe sobre, é meio que a personalidade dele, sabe? Uma inibição que a personalidade dele tem. E conforme ele vai aprendendo os elementos, essas inibições vão diminuindo. E quando ele entra no estado avatar, praticamente elas somem e ele tem o controle total do que ele faz. Então, eu achei, assim, muito legal essa vibe, sabe? Você conseguir linkar o Avatar, a lenda de Aang a esse fluxo que às vezes a gente tem. Porque eu muitas vezes começava a desenhar e entrava nesse fluxo de, tipo, tô desenhando, escutando música, não sei, eu coloquei uma série pra passar enquanto eu desenho, e do nada eu não tô mais vendo a série, eu nem lembrei que tinha uma série ligada, nem tô escutando a música, nem tô pensando mais de, como que faz pra renderizar o tecido, pra fazer aquela dobra. Não, só faz, só vai. É claro que a gente pensa, não é como eu já disse no início, não é não fazer nada. É uma ação sem esforço, porque você está em um tão fino equilíbrio da sua habilidade com a tarefa, que você consegue fazer ela de maneira mais tranquila. Então eu acho isso muito legal, e acredito que isso também vem um pouco do estudo. Você tem que estudar um pouco, tem que melhorar suas técnicas, porque conforme você vai melhorando nelas, elas vão se tornando mais naturais, né? Você estuda anatomia sempre, vai se tornar mais natural para você entrar nesse estado avatar para fazer anatomia. Se você estuda luz e sombra, vai se tornar mais fácil para você entrar no seu estado avatar para fazer luz e sombra no personagem, entende? Então, quanto mais você dominar esses elementos da ilustração,
entenderam? Os elementos da ilustração, mais fácil vai ser para você entrar no seu estado avatar para desenhar, digamos assim, e seguir esse fluxo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio maluquinho aqui, né? Eu dei uma pirada, mas eu achei muito interessante esse tema. Se vocês ficaram curiosos, né, sobre isso, deem uma pesquisada sobre o taoísmo, vejam esse livro Tao Te Ching e um pouco sobre o Wu Wei. É algo muito interessante, muito legal e acredito que pode ajudar vocês até a terem inspirações para desenhar. Bom, mas se você curtiu a ilustração ou um pouco dessa piração aqui que eu falei, curte, se inscreva e comenta aí o que você acha. Você já entrou no seu estado avatar? Ainda está tentando meio que controlar esse estado de entrar no fluxo? Diz aí nos comentários para mim. Muito obrigado e até a próxima.